Paz seja convosco. Estamos aqui dando início à nossa quinta aula da Escola Bíblica Online. E nós estamos juntos estudando a carta de Tiago. Lembrando você que a gente não tem a intenção, a gente não tem a pretensão de fazer um estudo com a profundidade teológica, mas apenas de caminharmos juntos na leitura, no aprendizado, no conhecimento das palavras que foram registradas por Tiago em sua carta. E assim a gente vai conversando, a gente vai lendo, vai tomando conhecimento e aprendendo as lições preciosas que contém esta carta. Antes da gente dar prosseguimento à nossa aula, lembrando que todas as aulas anteriores estão no meu canal de YouTube. Então você pode entrar lá, procura por Wagner de Oliveira com W, e você vai encontrar todas as aulas anteriores arquivadas lá no meu canal do YouTube, tá bom? Aproveita para se inscrever, ativa o sininho e você pode então assistir com calma todas as aulas anteriores. Mas vamos lá então, vamos orar para nós iniciarmos a nossa Escola Bíblica Online de hoje. Pai querido e poderoso, queremos pedir a sua bênção sobre esta aula de hoje, Senhor. Que o Senhor possa, através do Espírito Santo, dar capacidade, unção a este teu servo para ensinar e capacita todos nós para ouvirmos, aprendermos com o Senhor e com o teu Espírito e guardarmos no nosso coração tudo que o Senhor tem nos ensinado. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, iniciando a nossa quinta aula da Escola Bíblica Online, e hoje nós vamos estudar Tiago capítulo 1, dos versículos 2 ao versículo 4. Recapitulando que na aula anterior, na aula 4, nós vimos que assim como a palavra manga, ela pode se referir ao braço de uma roupa ou a uma fruta, a palavra grega peirasmon pode ser traduzida como provação e também como tentação. Estudamos a diferença entre provação e tentação. Vimos, por exemplo, que provação vem de Deus, tem a sua origem em Deus, e que a tentação vem do diabo, tem a sua origem no diabo. Vimos que lá em Gênesis 22 o Abraão foi provado por Deus, mas em Mateus capítulo 4 Jesus foi tentado pelo diabo. A provação tem o objetivo de nos fortalecer, de nos fazer crescer, e a tentação tem como objetivo nos fazer pecar, nos fazer cair. E vimos ainda que a provação é o teste da fé, porque uma provação é uma situação em que a nossa fé é testada. Diante dos problemas e das dificuldades da vida, nós somos confrontados com uma escolha: continuar a crer em Jesus e obedecê-lo apesar de tudo, ou abandonar nossa fé nele. Essa escolha nem sempre é fácil, mas quando escolhemos Jesus, vencemos. E vimos ainda que a tentação é o convite para o pecado, a tentação é o chamamento do mal, e tentação é tudo aquilo que desperta em nós o desejo de pecar. Então essa é uma pequena e rápida recapitulação da aula 4. E hoje nós vamos estudar então Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao 4. E eu quero ler em duas traduções. Na tradução Almeida Revista e Corrigida, e quero ler na Almeida Revista e Atualizada. Na Almeida Revista e Corrigida está escrito assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Na tradução Almeida Revista e Atualizada diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Bom, a grande verdade é que ninguém gosta de passar por provações. Quando estamos na prova, nós temos a tendência de reclamar, de murmurar, de lamentar. Nós fazemos questionamentos do tipo: por que isso está acontecendo? Ou por que eu estou passando por isso? Ou então falamos frases como:
eu não mereço este problema, eu não mereço esta luta. Mas quando nós lemos Tiago capítulo 1, o versículo 2, Tiago diz que ao invés de reclamarmos, nós devemos sentir grande alegria quando passarmos por várias provações. Isso não parece estranho? Normalmente, uma provação ela pode nos trazer, entre outras coisas, medo, insegurança, incerteza, sofrimento, dor, lágrimas. Sendo assim, então, por que sentir muita alegria na provação? Bom, como aprendemos na aula anterior, é na provação que nos fortalecemos e a provação nos ajuda a crescer. Quando vencemos uma prova, ficamos mais firmes na fé. Por que sentir muita alegria nas provações? Bom, Tiago responde no versículo 3, capítulo 1, versículo 3, o Tiago responde assim: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Isso na tradução do Almeida Revista e Corrigida. E na Almeida Revista e Atualizada diz assim, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então veja que Tiago nos ensina que a provação ela tem o poder de produzir uma importante virtude, um precioso fruto em nossas vidas. Que virtude é essa? Que fruto é esse? A virtude, o fruto é paciência e perseverança. Paciência e perseverança. Essa verdade também foi ensinada pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, da parte final do versículo 2 até o versículo 4, quando o apóstolo Paulo diz assim, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Bom, no original grego, a palavra usada lá em Tiago capítulo 1, versículo 3, é upomone. Interessante, né? A gente não é acostumado com esse negócio de grego, mas eu acho que é assim que fala, upomone. E parece que não existe uma palavra que traduza exatamente o significado de upomone. Mas o sentido desta palavra é ter paciência e ser perseverante no meio das lutas e tribulações, no meio das provações. Por isso que uma tradução se usa a palavra paciência e na outra perseverança. Mas o importante é entendermos que paciência e perseverança são virtudes indispensáveis para a nossa vida. Paciência e perseverança são virtudes indispensáveis para as nossas vidas. Nós vivemos na era do fast food. Nós queremos tudo rápido. O grande problema é que grandes coisas não acontecem da noite para o dia. Muita gente não consegue esperar e acabam tomando decisões precipitadas, queimando etapas que precisam ser passadas, tomando decisões que, em vez de melhorar as coisas, pioram. E muitas vezes as pessoas desistem, terminando com projetos que estavam em andamento e que precisavam de um pouco mais de tempo para serem concluídos com sucesso. Então, uma pessoa que não aprende a ter paciência, uma pessoa que não aprende a ser perseverante, essa pessoa nunca será bem-sucedida. Se você que está me vendo, me assistindo, me ouvindo, se você quer ser bem-sucedido, se você quer ser bem-aventurado, feliz, vitorioso, se você quer ser uma pessoa melhor, você precisa aprender a ter paciência e precisa aprender a ser perseverante. Isto mesmo. Sem estas virtudes, você não chegará a lugar nenhum, pois saber esperar, ter paciência e não desistir, ser perseverante, são condições que precisam ser cumpridas por qualquer pessoa que deseja algo melhor para a sua vida.
Agora, algo importante. Você quer ter paciência? Sim ou não? Você quer ser perseverante? Então entenda isso. A paciência e a perseverança se desenvolvem na tribulação. A paciência e a perseverança se desenvolvem na luta, na tribulação, na provação. É nessa situação que se desenvolve e se aperfeiçoa a paciência e a perseverança. E eu quero ler 2 versículos importantes. Um sobre provação e outro sobre paciência e perseverança. Primeiro, está em 1 Coríntios 10:13. E ele afirma que a provação tem o objetivo de formar e aperfeiçoar em nós o caráter de um vencedor. Porque em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. Mas nós precisamos aprender isso. E nós precisamos aperfeiçoar e desenvolver esta qualidade de um vencedor. E a provação, ela tem o objetivo de formar e aperfeiçoar em nós o caráter de um vencedor. 1 Coríntios 10:13 diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar ou provar acima do que podeis. Antes, com a tentação ou com a provação, dará também o escape para que a possais suportar. Então, todas as vezes que Deus permite ou dá uma prova, que Deus permite ou dá uma luta, Ele nunca permite uma luta que seja maior do que as nossas forças, porque o propósito de Deus não é a nossa derrota, não é a gente perder, não é a gente cair, não é a gente fracassar. Quando Ele permite uma luta, Ele está treinando a gente, Ele está forjando a nossa vida, o nosso caráter de um vencedor. Então Ele sabe qual é o meu e o seu limite, e Ele sempre manda uma luta, Ele permite uma luta menor do que a nossa capacidade, para que a gente vença, e lutando e vencendo a gente se aperfeiçoe, a gente cresça, a gente se torne melhor. Então o propósito e o objetivo de uma luta, de uma provação, ela tem o objetivo de formar e aperfeiçoar em nós o caráter de um vencedor. Uma outra coisa que eu quero falar está em Gálatas 5:22. E Gálatas 5:22 diz que a paciência ou a perseverança, ela faz parte do fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5:22 diz assim, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aqui em Gálatas 5:22, paciência e perseverança é longanimidade. Eu me lembro, uma vez numa aula de escola bíblica, conversando sobre o fruto do Espírito, nós chegamos em longanimidade. E a gente estava tentando dar uma definição para que todos entendessem. E uma irmã, ela deu uma definição simples, mas muito clara para todos entenderem. Ela fez assim, longanimidade é pavio longo. Ainda ela fez desse jeito, longo. Porque muitas vezes a pessoa tem um pavio muito curto, qualquer coisa ela perde a paciência, qualquer coisa ela desiste, qualquer coisa ela abandona, ela não tem aquela paciência de esperar, ela não é perseverante, e essa qualidade, essa virtude, ela tem que estar em nós, e é um fruto do Espírito. O homem e a mulher que busca o fruto do Espírito em sua vida, ela tem que se aperfeiçoar e tem que crescer na paciência e crescer na perseverança. Portanto, gente, pavio longo, paciência, perseverança, isso é muito importante. Quando nós entendemos que as tribulações, elas fazem parte do propósito de Deus para nos fazer melhores, que é para o nosso bem, que é para nos fazer crescer, nos fortalecer, para aperfeiçoar o nosso caráter de vencedor, quando nós entendemos tudo isso, então nós deixamos de reclamar, de lamentar, de murmurar das tribulações, das lutas, das provações, e nós passamos a nos alegrar, como ensinou Tiago. Tende por motivo de grande alegria
o passardes por várias provações. Por que ter alegria? Exatamente por isso que eu falei, porque a provação, ela faz parte do propósito de Deus para nos fazer pessoas melhores, para o nosso bem, é para nos fazer crescer, para nos fortalecer, para aperfeiçoar o nosso caráter de vencedor. Então a provação tem todos esses propósitos. Quando a gente entende isso, a gente deixa de reclamar e a gente passa a se alegrar, como ensina o Tiago. Então nós podemos concluir dizendo o seguinte: concluímos que, primeiro, precisamos nos aperfeiçoar na paciência, nos aperfeiçoar na perseverança. E nós precisamos nos aperfeiçoar na paciência e na perseverança. Isso é muito importante. Precisamos crescer na paciência. Então vamos corrigir esse ponto aqui, ó. Precisamos crescer na paciência e precisamos nos aperfeiçoar na paciência e também na perseverança. Eu quero deixar para vocês um desafio para a semana. E qual é o desafio para a semana? Como se fosse uma espécie de uma lição de casa para todos os dias. O desafio para a semana é: aconteça o que acontecer, não perder a paciência, não desistir. Coloque esse propósito no seu coração agora, quando nós orarmos juntos. Aconteça o que acontecer, você não vai perder a paciência e você não vai desistir. Então eu quero terminar lendo o Salmo 40 e em seguida nós vamos orar. E o Salmo 40, do versículo 1 ao 4, diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Amém? Vamos orar. Pai querido e poderoso, nós queremos te agradecer por esta aula de hoje, por tudo que nós pudemos aprender. Que o Senhor, através do Espírito Santo, faça com que tudo isso fique gravado no nosso coração e que o Senhor nos faça lembrar todas as vezes que for preciso. Senhor, entregamos esta aula de hoje ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.